E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco então sobre o conceito de explosão de fontes, que vai ser mais uma técnica aí usada para simplificar os nossos circuitos através da mudança da localização dessas fontes no nosso circuito. A gente vai conseguir transferir elas entre os ramos aí e daí a gente vai conseguir simplificar o nosso circuito um pouquinho. Como a gente tem dois tipos de fontes, as de tensão e as de corrente, a gente vai ver elas separadamente. Como é que a gente vai fazer aí essa explosão? Olha só, para as fontes de tensão, a gente vai empurrar a fonte. Você tem que pensar que tu está empurrando ela pelo ramo aí, e quando o ramo se dividir, a fonte vai se dividir também, sem perder o valor dela, vai continuar sempre com o mesmo valor. Então olha só, esse esquema aqui, ó. A gente tem uma fonte de tensão aqui, e aqui tem outros dois ramos do nosso circuito. Se tu pensar que tu está empurrando essa fonte aqui para o lado, ó, empurrando ela para cá, quando ela chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir entre esses dois ramos e vai se transformar nisso aqui, ó, sempre com o mesmo valor e cuidando do sinal. Ó. Se tu está empurrando ela com o mais para cá, então o mais vai continuar para cá quando tu passar pelo ramo aqui. Essa é a nossa explosão de fontes de tensão, então. E tu tem que lembrar também sempre que assim, quando tu tem duas fontes de tensão aqui, ó, V1 e V2 em série, tu pode transformar essas duas fontes aí numa outra fonte de tensão, V1 mais V2 assim. Isso aí vai ser bastante útil na hora que tu for simplificar os circuitos lá com as tuas fontes. Vamos ver o que acontece agora com as fontes de corrente. Olha só, com as fontes de corrente, tu tem que pensar sempre que a corrente tem que sair e entrar no mesmo nó que ela está entrando no circuito original. Então olha aqui, imagina que a gente tem essa situação aqui, ó. A corrente está entrando por aqui e está saindo aqui. Quando a gente for simplificar o nosso circuito, a gente tem que cuidar disso. Ela vai sempre começar e terminar no mesmo lugar. Mas se a gente tiver aqui, ó, alguns nós intermediários, a gente pode fazer a fonte de corrente passar por esses nós, que nem está mostrado nesse desenho aqui, ó. Ela está saindo e está chegando no mesmo lugar. E a gente pega esse nó intermediário e pode transferir essa fonte de corrente dessa maneira aqui. E daí, dependendo do teu circuito lá, isso aí vai ser uma maneira de tu simplificar ele. Lembrando também, de novo, que para as fontes de corrente em paralelo, se tu tem fontes de 1 e 2, tu vai ter uma fonte resultante aqui, I1 mais I2. Vamos fazer agora um exemplo para ilustrar aí como é que a gente usa esse método aí. Olha só o que acontece aqui nesse nosso exemplo. Vamos fazer um exemplo de fontes de corrente e um exemplo de fontes de tensão. O nosso objetivo aqui é o seguinte, ó, reduzir o circuito a uma única fonte sem mudar os resistores de lugar. Então olha aqui o que tem aqui. A gente tem um circuito composto por uma fonte de corrente. Aqui ela está em paralelo com o resistor, que tem esse outro resistor aqui, uma outra fonte de corrente em paralelo. Como é que a gente poderia simplificar esse circuito usando os métodos que a gente já sabe? A gente poderia pegar essa fonte aqui de corrente em paralelo com esse resistor, transformar numa fonte de tensão em série com o resistor, somar com esse, fazer a mesma coisa e a gente reduziria o circuito. Só que aqui a gente está interessado em deixar os resistores na posição que eles estão. Então vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso através da explosão de fontes. Olha aqui, vamos explodir essa fonte aqui da esquerda, tá? Lembrando, ela tá saindo aqui e chegando aqui, então ela tem que continuar saindo e chegando aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer essa fonte sair daqui, em vez de vir direto para cá, a gente faz ela sair daqui, vir para cá e daqui vir para cá. Nota que ela está saindo e chegando no mesmo lugar. Olha só como é que vai ficar então. Aquela fonte ali estava saindo daqui, a gente vai fazer ela sair daqui e vir até esse ponto aqui, ó. Agora que ela chegou aqui, lembra que ela tem que acabar aqui, então ela vai sair daqui e vai vir até esse ponto aqui, sempre mantendo o mesmo valor ali que ela tinha, que era 1. Agora, como é que a gente vai simplificar esse circuito? Agora tu tem que notar que essa fonte aqui em azul está em paralelo com essa fonte aqui em vermelha e elas têm sentido contrário. Então, essas duas aqui vão se anular e o que vai sobrar vai ser essa fonte de corrente aqui em paralelo com esse resistor. Olha só como é que o nosso circuito fica.
ele ficou reduzido a isso aqui, então, ó, a fonte de corrente em paralelo com esse resistor. A gente conseguiu transformar um circuito que tinha duas fontes em um circuito com uma fonte, e as correntes nesses resistores são as mesmas. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso exemplo com fontes de tensão. O que a gente tem aqui? Tem uma fonte de tensão em série com resistor e mais um resistor aqui. As duas fontes têm valor 1. Como é que a gente vai fazer essa explosão aí? Vamos lembrar lá do que eu falei, que tu tem que empurrar essa fonte aqui, ó, a gente vai empurrar essa fonte. Lembrando que esse resistor está antes ou depois da fonte, para nós não importa. Então, vamos empurrar essa fonte para cá, a gente vai empurrar ela para cá. Quando chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir. Vai vir uma fonte para cá e uma fonte para cá. Sempre lembrando aqui, ó, que o mais vai sempre ficar na frente. Então, aqui a gente vai ter uma fonte com mais assim, e aqui a gente vai ter uma fonte com mais aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que isso aí vai ficar, olha só. Aqui tem o nosso circuito, aquela nossa fonte que estava aqui, ó, a gente vai transformar ela em uma fonte aqui e uma fonte aqui, com mais embaixo e o mesmo valor. O que acontece agora? Essas duas fontes aqui estão em série, têm o mesmo valor e polaridade oposta, então elas vão se cancelar, isso aqui vai ficar só um fio e a gente vai ter essa fonte aqui de 1 volt em série com esse resistor aqui, e esses outros dois resistores não mudaram de lugar. Vamos olhar aqui como é que fica no final, então. Olha só, fica exatamente assim, ó, dois resistores em paralelo, uma fonte de tensão em série com esse resistor aqui. O que aconteceu? A gente simplificou o nosso circuito, transformou um circuito com duas fontes em um circuito com uma fonte só. Esse método muitas vezes é esquecido pelas pessoas, mas ele é bem importante, porque às vezes tu vai conseguir simplificar bastante teus circuitos se tu pensar nessa explosão de fontes. Às vezes tu acha que não tem saída, tu acha que tu vai ter que aplicar, por exemplo, uma lei de Kirchhoff, tu vai ter que chegar num sistema 5x5, 6x6. Mas se tu lembrar desse método, tu pode dar uma brincada com as tuas fontes ali e no final acabar simplificando bastante e diminuir o número de equações aí que tu vai utilizar para resolver o teu circuito. Então era isso aí, até a próxima.